Olá, eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo, ou seja, toda a autoridade a Jesus Cristo. Quando a gente esse vídeo pressupõe que a gente, ao se aproximar de Deus, precisa lembrar da oração, que é o meio pelo qual a gente se aproxima de Deus. Então a oração completa, ela tem confissão de pecado, é o ponto de partida para o relacionamento com Deus segundo Jesus Cristo. Então não podemos sair desse padrão da oração completa de confissão de pecado, de gratidão. Aliás, a gratidão é a forma correta de vivermos. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para ter consciência disso, e não a teremos se não formos gratos e colocarmos nossas petições de uma maneira bastante submissa. Submissão a Deus passa por aí, talvez esse seja um dos pontos mais importantes, né? O nosso trabalho começa com a definição do ser humano e do ser de Deus. Definir o ser de Deus e o ser humano. O ser humano é semelhante a Deus, logo também espírito. É uma das definições muito importantes. E a gente traz essa definição assim de uma maneira bem diferente de tudo que você já viu. Por quê? Porque o cristianismo só teve existência como cristianismo mesmo durante os 3 primeiros séculos da era cristã. Depois disso, ele assumiu uma característica bem interessante, ou seja, ele passou a ser definido como uma religião em que as pessoas vivem aqui na Terra e na eternidade serão transladadas, serão levadas para o céu do mesmo jeitinho que estão aqui. Como se o agronegócio pudesse ir junto, ou seja, comendo, bebendo, consumindo. Inclusive, numa terra onde haverá justiça, não vai precisar nem de PROCON, ou seja, realmente é um sentido totalmente absurdo. E as religiões do mundo por onde andam? Na época que o islamismo saiu do cristianismo, levando realmente uma parte muito interessante do cristianismo e do judaísmo, ele também carregou esse cristianismo que já estava assim. Ou seja, por isso é que a gente acha tão estranho que de repente alguém vem aparecer com uma proposta de que na eternidade viveremos como anjo a serviço de Deus e não consumindo. Jesus diz em Lucas que aqueles que forem dignos, aqueles que forem de participar do mundo vindouro, da vida eterna e da ressurreição dos mortos, quer dizer, ressurreição do Espírito, esses realmente viverão como anjos. E é que eu demonstro aqui sempre. E essa é a nossa perspectiva. Essa é a nossa perspectiva. Esse é o diferencial de um cristianismo que existiu nos 3 primeiros séculos. Tanto assim que o credo niceno, ele disse que Jesus Cristo é Deus de Deus, substância de Deus, gerado não criado. Ou seja, Jesus Cristo não está lá no céu, sentado ao lado do Pai, os dois de carne e osso. A teofania é uma linguagem, basicamente, de comunicação entre Deus e os seres humanos, ou seja, as teofanias são formas como Deus e os espíritos, no caso os anjos, se apresentam aos seres humanos. Então isso é muito importante a gente definir isso aí. Então a palavra espírito na Bíblia significa Deus, só tem 3 significados: ser humano e o dom do Espírito Santo, que é sabedoria e poder de Deus, ou seja, e sabedoria e poder de Deus não é matéria nem é espírito. Então eu abro o meu vídeo sempre dando essa noção. Gente, o evangelho todo, começando em Marcos, aliás, em Mateus e indo até o final de Apocalipse,
o ser humano é tratado como anjo. Você vê a quantidade de anjos que existe lá, ou seja, o pressuposto é esse. Por quê? Porque no livro 3 de Gênesis, o ser humano, ele perdeu. O ser humano, ele recebeu uma pena, nossos pais receberam uma pena que disse, olha, que diz o seguinte, tu és pó e ao pó retornarás. E foram expulsos do paraíso. Então nós estamos aqui e não temos a esperança de retomar, de retomar o corpo do pó na eternidade. Então esse é o meu principal ponto. E tem aqui uma pergunta, inclusive eu sempre digo que eu uso o método socrático de perguntas e respostas. Então a pergunta é a seguinte, como podemos imaginar o ser de Deus? Jesus disse que Deus é espírito, Deus não é carne e osso, e convém que os adores o façam em espírito e em verdade, ou seja, espírito humano para o espírito de Deus, né? Nessa comunicação, nessa conexão, Deus ser humano, Deus. Agora, Jesus Cristo também é alguém que tem que ser definido como diferente de todo mundo. Jesus Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, mas e o corpo de Jesus Cristo? Isso a gente não vai questionar como sendo diferente de todo mundo, porque ele foi homem. Mas o Espírito dele foi divino. Como foi o Espírito de Jesus Cristo durante a encarnação? Quer dizer o quê? No momento em que o Espírito Santo, a essência de Deus, Criador de todo o universo, muito maior do que todo o universo, foi atribuído uma porção desse Espírito a um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, segundo João 1,17. Então o Espírito de Jesus Cristo não foi um Espírito humano, não. Ele foi o Espírito divino. Jesus dizia, ninguém me convence de pecado. Os pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos costumam dizer que Jesus Cristo venceu por heroísmo, ou seja, ele teve méritos quanto ao que ele fez aqui na terra. Não, Jesus já veio pronto. O Espírito dele era divino, ninguém poderia convencê-lo de pecado. Uns dizem assim, não, mas isso não é tão justo. Como é que ficaria? Se é assim, o sacrifício não é perfeito. É perfeito sim. Como carne, como ser humano, ele realmente sentia dores e tudo mais, mas não, ele disse, ninguém me convence de pecado, o Espírito dele era divino. Agora, como ficou o Espírito de Jesus Cristo após ele ser morto aí? No momento em que ele foi morto, ele entregou o seu Espírito ao Pai e ao Espírito Santo, embora essa entrega tenha sido uma entrega meio diferente, porque quando algo é atribuído, não é entregue de volta, quer dizer, realmente Jesus nunca saiu do Pai, como ele mesmo diz, eu estou no Pai. Então o Espírito dele ele entregou o seu Espírito para voltar a ser um com o Pai, como sempre foi e como foi antes da encarnação. Aí não tinha mais aquele fenômeno de Jesus ser humano, agora ele é plenamente divino, indistinguível com o Pai e o Espírito Santo, onipotente, onipresente, onisciente. Olha o texto, versículo 13 do capítulo 12. É o final, é o último capítulo, é o último versículo de Daniel. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Qual é a herança que cabe aos seres humanos? Aqueles que forem dignos de participar do mundo vindouro, eles receberão, segundo Apocalipse 19:8, eles receberão um presente muito especial. Está escrito no versículo 8, foi-lhes dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. O significado disso aqui é o seguinte, que dessa vida tem gente que diz, olha, dessa vida não se leva nada. Leva um cupom com direito a essas vestes. Como é que elas são?
foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. E explica, o linho fino são os atos justos dos santos. Ou seja, nossa vida não se leva. Leva, sim, senhor. Mais daquele que não levar nada. Se não levar nada, não vai ter nada mesmo. Não vai ter aquilo, não vai ter aquilo que realmente o anjo chamou, a Daniel chamou de herança. Hã? Uma pergunta que eu faço para você, porque a pessoa convida você a viver aqui. Que experiência é essa? Que experiência é essa? Colocar-se diante de Deus em submissão para falar somente a verdade no seu dia a dia, para orar a Deus como única fonte de autoridade espiritual e para exercer a compaixão com seus semelhantes. Essa é a maneira cristã de colocar-se diante de Deus. Essa é a grande experiência que eu estou convidando você a viver por sua própria conta, sem intervenção de ninguém. Outra pergunta. Por que os cristãos não precisam desvendar todas as profecias sobre impérios passados e futuros contidos no livro do profeta Daniel? Porque o cavaleiro que monta o cavalo branco no Apocalipse representa o conselheiro, o consolador, o Espírito da verdade e o dom do Espírito Santo, que garante que os cristãos não têm nada a temer para o futuro. Eles têm o Espírito da verdade, o verdadeiro conselheiro. Pode, nessas condições, só se morre uma vez e não pode ficar com medo da morte, porque algo maravilhoso nos aguarda, né? Agora, esse vídeo aqui, ele traz um enfoque para mostrar que as cartas do apóstolo Paulo, principalmente aos romanos, mas aos romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas, eles representam a Bíblia contra a Bíblia. Por quê? Porque foi demonstrado que as cartas do apóstolo Paulo foram distorcidas pelo abominável da desolação para produzir efeitos terríveis. E a gente vai mostrar esses efeitos nesse vídeo. Ou seja, a Bíblia se colocando contra a Bíblia. Mas quem o abominável da desolação visava atingir? Certamente o príncipe dos príncipes. Vejamos então. O contexto aqui é o seguinte. Em Daniel 9, 26, o ungido será morto. Em seguida, não haverá mais lugar para ele. Em seguida, a cidade santa, que é Jerusalém, será destruída. Vamos supor que o Messias foi morto no ano 30. No ano 58 apareceram as cartas de Paulo, essas 4. E no ano 70 foi destruída a cidade de Jerusalém. Então, o que acontece? Entre o ano 58 e o 70, aconteceu isso que os apóstolos estão denunciando aqui. A distorção das cartas do apóstolo Paulo. E isso não tem coisa mais importante, por quê? Isso aqui nos traz uma prova histórica de que Jesus Cristo é o Messias. E onde está isso aí? No versículo 20, no capítulo 9, 26 de Daniel. O Messias será morto, o ungido será morto, não haverá mais lugar para ele e a cidade de Jerusalém será destruída. Esse não haverá mais lugar para ele é quando Jesus se refere ao abominável da desolação sentando-se no lugar santo, ou seja, o lugar santíssimo para os cristãos é a Bíblia. E o abominável da desolação encontrou lugar para assentar-se na Bíblia através das cartas do apóstolo Paulo. É o que se vai demonstrar agora. Aí causa aquele fenômeno da Bíblia contra a própria Bíblia. Se a Bíblia, segundo pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos, é Deus falando, então aí é Deus contra Deus. Não tem condição. Vamos então.
Como Pedro se manifestou sobre as distorções nas cartas do apóstolo Paulo. Em 2 de Pedro 3,16 ele escreve, Paulo, ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. O assunto era a eternidade. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras. O Antigo Testamento foi trazido fora de contexto para provocar, para destruir para se opor aos seres humanos, a Deus, a lei de Deus e aos judeus. Isso só na carta aos Romanos. E Pedro continua, para a própria destruição deles. Lendo sem comentário. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Na verdade, Pedro, até de alguma maneira ele achou que aquelas coisas difíceis de entender de alguma maneira tivesse a ver com Paulo. Já não. Se você olhar para a carta aos Romanos do capítulo 12 ao 16, não tem nenhuma dificuldade. 12, 13, 14, 15, 16. 5 capítulos. Tem nada difícil de entender. A dificuldade foi introduzida pelo abominável da desolação. Deus jamais se comunicaria com seres humanos de uma forma difícil, com um código difícil. Isso não existe. Aí você diz, mas e o livro do profeta Daniel está sendo desvendado. E aquelas nações que virão, que vieram? Olha, Isaac Newton desvendou muita coisa. O que Pedro ensinou como antídoto, ou seja, como como uma medida contrária para o veneno contido nas cartas de Paulo aos Romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas. Eram as que existiam. As outras 9 foram escritas depois. O que disse Pedro, então, para que realmente as pessoas pudessem transitar pelo veneno contido nas cartas do apóstolo Paulo sem se contaminar com ele? Guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. 2 Pedro 3, 17, 18. O grande problema referente a essas cartas de Paulo, elas provocavam o primeiro erro que se apresenta na vida de uma pessoa que apenas crê sem fazer absolutamente nada, aquele que eles chamam de graça de braços cruzados, é teologia da graça. A teologia do pacto eles negam, dizem, não, isso ficou para trás, é tudo de braços cruzados. Você não faz nada. Se você fizer, você está comprando a sua salvação e aí você chega muito facilmente ao inferno. Isso é uma loucura. Então, comentando aqui, pelo erro dos que não têm princípios morais, ou seja, a gente vai ver daqui para frente que o primeiro problema que apresenta essas pessoas que tentaram invadir o cristianismo com essas cartas adulteradas foi o decaimento nos princípios morais. Eles não tinham firmeza e caíam, ou seja, vinha a apostasia. Judas denunciou aquelas nuvens sem água. João denunciou o surgimento de anticristos. A situação foi tal que ele pensava que não seriam apenas. É um cara que está entre nós e sabe tudo, ele está acabando com tudo. Foi isso que aconteceu com as cartas do apóstolo Paulo. Então vejamos. E Tiago? Como Tiago se manifestou? Tiago era irmão de Jesus Cristo. Sobre as distorções nas cartas do apóstolo Paulo. Gente, eu vou ler sem comentários, porque é um texto muito longo e eu vou até comentar o texto antes. Esse texto aqui, ele tem como objetivo apresentar
uma tese contrária à carta aos Romanos. Vamos ver. Uma tese contrária. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecido de roupas e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, 14 e 26. Bom, isso aqui é um contraponto total, isso aqui é uma tese contrária à carta aos Romanos. E esse contrário não quer dizer que apenas dois apóstolos estão batendo a cabeça um contra o outro. De forma alguma. Por trás disso aqui não tem mesmo nem o Império Romano. O Império Romano aparece apenas como instrumento. Por trás disso aqui o que existe é o abominável da desolação, que é o anticristo, contra o príncipe dos príncipes. E nós precisamos acabar com isso agora, porque senão o cristianismo acaba. Como eu já comentei, Judas falava dessa situação, né? Que também é irmão de Tiago e de Jesus Cristo. Que apareceram doutrinas em que eram verdadeiras nuvens sem água. Agora nós saímos do campo dos apóstolos. A Bíblia contra a Bíblia. A Bíblia contra a Bíblia, a Bíblia contra a Bíblia. E agora? Eu costumo chamar, eu ponho até um marco no sentido de dizer, isso aqui se presta, esse serviço que eu faço, a ser a reforma da reforma. Por que a reforma da reforma? A reforma da reforma, porque a reforma é o que eu chamo de cristianismo 2.0. Já que o cristianismo implantado por Agostinho de Hipona no final do século IV e no início do século V, pelas cartas de Paulo, é o cristianismo 1.0. Ou seja, todos tiveram a mesma origem. Todos estão no mesmo saco. Mas por quê? Isso começou aqui, que eu acabei de ler, Paulo, Paulo tendo suas cartas de suicida, Pedro reclamando, Tiago fazendo um contraponto, quer dizer, fazendo uma paráfrase contrária, Judas realmente empolvorosa por conta dessa doutrina que surge, e João vendo quem são os autores. Isso aqui é a Bíblia contra a Bíblia. Agora, o que nós veremos agora é a história.
O que diz os historiadores da igreja sobre o resultado das distorções das cartas de Paulo ainda no início do segundo século? Sou eu que estou falando agora. Durante as primeiras décadas do segundo século da era cristã, o cristianismo gentílico, onde prevalecia o ensino do apóstolo Paulo, chegou ao fim, conforme testifica uma das obras mais conhecidas pelos cristãos, o livro é Pais Apostólicos, de vários autores, cuja introdução foi escrita pelo reverendo Alderi Souza de Matos, no ano de 2013, a edição do livro, na página 7. Isso aqui é a referência bibliográfica. Eu vou ler como o reverendo escreve, depois eu faço um pequeno comentário. Ele diz a respeito do cristianismo do início do segundo século. A tendência para o declínio dos padrões éticos na vida de muitos cristãos e o perigo sempre presente da apostasia fazem com que muitos desses escritos, em especial o pastor de Erma, adotem uma postura rigorosa com respeito à moralidade e à disciplina, em contraste com a ênfase paulina na graça e na fé. A salvação passa a ser entendida em termos de obediência a uma nova lei. Ela não mais é vista como uma dádiva graciosa de Deus, mas como fruto do esforço e da obediência dos cristãos, refletindo o entendimento legalista ou moralista da vida cristã. Fecha aspas. Ou seja, aqui o autor para. Agora eu quero fazer um pequeno comentário, eu vou ler comentando. A tendência para o declínio dos padrões éticos na vida de muitos cristãos, ou seja, o primeiro efeito da graça barata trazida pelo apóstolo Paulo, que não é por ele, é pelo abominável da desolação, esse abominável da desolação é o Império Romano. Por trás dele havia algo pior, conforme se demonstrou. O perigo sempre presente da apostasia é abandono da fé, por isso a igreja se esfacelou. Fazem com que muitos desses escritos, quer dizer, apareceram escritos, em especial o pastor de Hermas. Isso é um livro que está, inclusive você encontra na internet, em PDF gratuito. Esse livro foi tão importante naquela época que dizem, eu não sei se ainda adota, que a igreja ortodoxa grega adotou esse livro como canônico. Eu não acho que esteja certo, como também não acho que seja certo adotar as cartas de Paulo. Adota uma postura rigorosa com respeito à moralidade, ou seja, a imoralidade foi a coisa que mais quer dizer, o mundo se tornou mais imoral do que era antes do cristianismo. Em contraste com a ênfase paulina na graça e na fé. É aí que está o problema. É aí que está o problema. Olha que termos bonitos, graça e fé. É por isso que o abominável é o abominável. A salvação passa a ser entendida em termos de obediência a uma nova lei. Não tem nova lei nenhuma aqui. A lei sempre foi os 10 mandamentos que Jesus Cristo confirmou. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, conforme João 1,17. O que toda a lei, todo o evangelho se harmoniza com os 10 mandamentos. Contrariamente, as cartas de Paulo praticamente existem para acabar com a lei de Deus. Agora, o problema é o seguinte: o que é de uma religião em que não se é submisso a Deus, e em que Deus não é, e um monoteísmo em que Deus não é um? Essa é a nossa realidade. Ela não mais é vista como uma dádiva graciosa de Deus. É sim. Na verdade, o que nós temos que fazer é nos colocarmos diante de Deus, naquilo que Ele requer, na sua lei, e aquilo que falhamos, porque falhamos mesmo,
A graça cobre. A graça faz exatamente isso. Senão, seríamos os piores seres de todas as espécies criadas por Deus. E é muito comum ver pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos considerarem que nós somos bem piores que todas as outras espécies. Mas como fruto do esforço da obediência dos cristãos, não tem a menor dúvida. Não adianta deixar os seus punhos impressos no rosto de Deus e pensar que está fazendo grande coisa, como fazem pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos, refletindo um entendimento legalista ou moralista. Amém. Não temos nada contra ser legalista e moralista quanto à lei e à moral contida nos 10 mandamentos. Nada contra o reverendo, de jeito nenhum. Ele apenas disse aqui o que é uma realidade. Ele retratou uma realidade existente no início do segundo século da era cristã. Nada contra ele, por favor. Ele fez um excelente trabalho. Pouca gente faria uma análise e chegaria a essa conclusão. Quais as consequências, mais uma pergunta, de as cartas de Paulo se tornarem populares para a liderança da igreja no início do quarto século? Isso aqui vem no livro História da Igreja Cristã, de Philip Schaff, não sei nem como é que pronuncia isso. O livro é antigo, é de 1890, página 969. Isso aqui, gente, o comentário é pouco, porque realmente, esse é um texto meio acadêmico, mas eu vou até fazer um comentário rápido. Repouso temporário, ano 260, 303 depois de Cristo. Isso aqui é o seguinte, é nessa época, 260 a 303, foram 43 anos de repouso, ou seja, sem nenhuma perseguição da igreja, o cristianismo chegou a ser considerado uma religião lícita. Vamos em frente. Agora, lendo o texto. O imperador Galeno, que foi do ano 260 a 268, foi imperador nesse período, deu paz à igreja mais uma vez e até reconheceu o cristianismo como uma religião lícita. E essa calma continuou por 40 anos, pois o edito de perseguição emitido pelo enérgico e guerreiro Aureliano, que foi do ano 270 a 275, foi anulado por seu assassinato. E os 6 imperadores que se seguiram rapidamente, de 275 a 284, deixaram os cristãos em paz. Durante esse longo, agora faz uma pausa e diz, durante esse longo período de paz, a igreja cresceu rapidamente em número e em prosperidade externa. Grandes e até esplêndidos templos foram erguidos nas principais cidades e providos de coleções de livros sagrados e vasos de ouro e prata para a administração do sacramento. Mas na mesma proporção a disciplina relaxou, as brigas, as intrigas, as facções aumentaram e o mundanismo invadiu a igreja como uma inundação. Aí veio, obviamente, a grande perseguição. Uma perseguição terrível. Então, vejamos. Como é que a igreja de Paulo, que no início do segundo século acabou, como foi que ela se reergueu para chegar a esse ponto? Ela se reergueu para chegar a esse ponto porque quando foram feitas as quatro cartas aos Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios e aos Gálatas, o cristianismo acabou, o cristianismo paulino acabou. E o que aconteceu? O Império Romano disse, olha, perdeu a graça. Qualquer pessoa vai ver que essas 4 cartas são adulteradas. Vamos olhar para a igreja de Pedro, vamos fazer o Império Romano representar pelos sofistas, pelos príncipes do engano. Aí eles disseram, olha, é o seguinte, eram pessoas contratadas para isso, como se provou nos vídeos anteriores, sobre sofista. Então vejamos só, eles escreveram 9 cartas, de Efésios a Filemão. E lá tem 2 cartas especialmente lindas, Efésios e Tito. Eu acho essas 2 cartas lindas. Alguém diz, não, mas e Filemão?
Filemão até eu faria, é uma carta de amor bonita, aquela coisa toda. Mas assim, foram feitas por profissionais do engano. Eles olharam para a bela igreja e combativa igreja de Pedro, que não era só de Pedro, era também de Tiago e de João, a igreja de Jerusalém, a igreja que observava a lei, a igreja para quem Deus era um, a igreja para quem Deus não era uma lata de lixo, e olharam para aquilo ali, prosperando aquela coisa linda, aí escreveram essas cartas. Aí, de repente, Paulo começou novamente a penetrar no meio cristão com simpatia, até que no início do século IV, a liderança da igreja já era paulina. E daí, Agostinho de Hipona, e aí mais de um milênio por aí afora, depois veio a Reforma, trazendo de volta as cartas de Paulo, e chegamos ao que chegamos. Então, vamos em frente. Um outro problema que eu costumo falar é referente a Agostinho de Hipona. Ele implantou o cristianismo em Roma, e Roma já era muito rica, muito próspera, e também, como Paulo retratou ali, aquilo que Paulo fala em Romanos, é verdade, a situação lá era bem complicada. Só que depois que foi implantado o cristianismo, segundo o entendimento de Agostinho de Hipona, a cidade ficou muito pior, mas muito pior. A imoralidade foi o princípio maior, aí ficou ruim. Aí um monge britânico chamado Pelágio disse a Agostinho: que é isso, Agostinho? Vocês implantaram o cristianismo, Roma piorou muito, o que houve? Ele disse: não, isso é a predestinação. A resposta do senhor Pelágio é: até os animais selvagens nós conseguimos adestrar, por que não colocar os seres humanos em determinado termo? É isso. Outra pergunta: como foram os primeiros dias da jovem igreja reformada de Lutero no início do século XVI? Isso aqui está na história da reforma, não é do ponto de vista da Igreja Católica, não é perseguição, não é heresia. Lindbergh, Carter Lindbergh, o autor, editora Thomas Nelson do Brasil, edição Esquindo, Rio de Janeiro, 2017, página 287. Vamos em frente. Eu só vou ler. Depois, se tiver que fazer um comentário, eu vou ler. Vamos em frente. Lutero estava convencido de que a igreja devia levar a sério suas responsabilidades educacionais e morais, se quisesse ter qualquer credibilidade. Se quisesse ter qualquer credibilidade. Já reparamos no livro, o autor falando isso, que ele foi motivado a escrever catecismos depois do impacto que teve e de seu desapontamento quanto ao baixo nível da vida cristã. Baixo nível da vida cristã, diz o autor, que testemunhou após visitar algumas paróquias. Wittenberg, que é a paróquia de Lutero, contudo também o estava desapontando. O povo deixou de contribuir regularmente com o fundo comum e apoiar financeiramente o clero e as escolas. Lutero passou a vociferar em sermões que as pessoas eram bestas, ingratas, indignas do evangelho. E ameaçando-os, chegou a dizer: se não se arrependerem, deixarei de pregar a vocês. A pregação do evangelho não estava produzindo o fruto desejado. Muitos abusavam da liberdade cristã, e Lutero não queria mais ser pastores de tais porcos, chegando mesmo a fazer por um tempo uma greve de mensagens. Visitas que fez a outras paróquias indicavam problemas semelhantes, ou seja, tinha-se uma igreja medieval com problema. Trouxe as cartas do apóstolo Paulo para o cristianismo da maneira mais ortodoxa possível.
de uma maneira extremamente ortodoxa. O que aconteceu? Um completo apodrecimento. É isso que nós temos. Evidência histórica, por favor. Por favor. Os mesmos problemas verificados no início, conforme está descrito aqui pelo historiador reformado Alderi Souza de Matos. Uma pessoa correta que todo mundo conhece, autor, pastor, escritor, historiador. Então, é essa realidade que diz o seguinte: gente, o que vocês estão fazendo com esse veneno? Agora eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Vem cá, dado essa situação, são 2000 anos, vai fazer 2000 anos que essas cartas, elas surgiram no ano 58. Entre 58 e 70 foram adulteradas. Vai fazer 2000 anos essa adulteração que já destruiu a igreja muitas vezes. E as vezes que não são contadas aqui. Todos os percalços que não são contados aqui. Hoje em dia o cristianismo padece de um ódio da sociedade terrível. Por causa disso. Por causa disso. É por causa disso. Então vejamos. Será que não houve nesse período todo monges corretos, de joelho diante de Deus o tempo todo, na mais absoluta sinceridade? Que não viu isso? Será que Tomás de Aquino não viu isso? Tomás de Aquino foi uma pessoa que era um homem de fora da igreja. Veio para a igreja e começou a fazer algo bem importante. Dizer, gente, isso aqui está se acabando, isso aqui virou loucura. Trouxe a filosofia de Aristóteles e tentou, através dela, fazer fazer uma harmonização da fé cristã com a filosofia de Aristóteles. Algo que já tinha sido feito pelo islamismo bem antes, e deu certo. Mas nada funciona, porque ninguém tirou Paulo. Paulo continuou. Não adianta fazer nada. Vem cá. E os grandes avivamentos, como o pietismo, como o puritanismo, por que não deram certo? Foram feitos da melhor maneira possível para tentar conter essa loucura que estava acontecendo já na jovem igreja de Lutero. Deu tudo errado. Por quê? Porque levaram Paulo. E os milhares e milhares e milhares de desigrejados que discordam da igreja, porque eles não fazem algo grande, porque são milhões só no Brasil, porque eles levam Paulo. Não pode levar Paulo. Então, agora uma coisa, tem um outro motivo que não é só levar Paulo. Eu posso garantir que ninguém durante esses 2000 anos alegou ter revelações. Eu sou curado de câncer, insuficiência cardíaca, osteoporose e cegueira. E estou aqui para dizer o seguinte: do mesmo modo que Deus me curou, eu creio que nas revelações que Ele me deu. Então, esse vídeo ele tem esse objetivo de que você pense na experiência de viver o cristianismo de Jesus Cristo. Nesse cristianismo, Paulo só está entrando em Atos dos Apóstolos como um verdadeiro servo de Deus. O Paulo descrito em Atos dos Apóstolos, ele é realmente um grande servo de Deus. Agora, o Paulo, que está nas cartas, um personagem inventado. Quem descreveu Paulo em Atos dos Apóstolos? Lucas. Lucas morreu, se eu não me engano, com 85 anos. Bem depois da morte de Pedro e Paulo. Ele teria escrito todas essas aventuras heróicas de Paulo que não aconteceram. Bom, vamos agora cumprir com aquele compromisso. Eu quero orar por você. E quero convidar você para explicando você a experiência. Se colocar diante de Deus para a verdade do dia a dia, em oração e em compaixão. Então, se você está passando por dificuldade, que só Deus sabe o que é, oremos então.
Deus Santo, estamos aqui para nos colocar diante de Ti em absoluta submissão. Senhor, confessamos o nosso pecado. Confessamos o nosso pecado. Reconhecemos a nossa fraqueza. Reconhecemos que até somos contumazes em nosso pecado. Os repetimos. Muitas vezes não lutamos para evitá-los. Deus maravilhoso. Senhor, eu te apresento todas as pessoas com suas enfermidades físicas, espirituais e existenciais. Deus maravilhoso. Que cada um busque no Evangelho de Jesus Cristo, nas palavras de Jesus Cristo, nas relações com Deus, tal como Jesus manda. Busque aquilo que precisa, de maneira honesta e de maneira santa. Deus maravilhoso. Eu posso dizer que tu tens me ouvido tantas vezes para curar enfermos, mas a cura de enfermos é apenas um fato e que Jesus fazia para a glória de Deus. A morte é uma realidade na vida de cada um de nós. A vida de cada um de nós. Mas eu te peço, Senhor, que a relação e a fé de cada um leve à compreensão dessa verdade e que todo favor de Deus possa ser pedido em humildade e submissão. Deus Santo, tu tens me ouvido muitas vezes para curar enfermos. E vem fazer a tua vontade e contemplar a fé daquele que crê, daquele que está lutando pela vida, que eu sei o que isso significa, estar desenganado e lutando pela vida. Deus maravilhoso, nos enche de alegria, de esperança e de amor, para que possamos viver na tua presença como teus servos, que eu te peço em nome de Jesus.